e siga avante esta onda de estupidez. Musique. O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Cuidado, bandados! Há histórias que começam mal e acabam ainda pior, mas com abraços pelo meio. Esta é uma dessas. É a história de um assalto a um banco que contém reféns, armas, gás lacrimogéneo, tricô, danças improvisadas e beijos de despedida. Tudo isto na Suécia, um país conhecido pela ordem, pelo silêncio e por móveis que vêm desmontados. Preparem-se, porque esta é a história do criminoso mais querido do mundo, ou pelo menos do mais confuso. O nosso personagem de hoje é o Jane e tem 32 anos. O Jane é sueco e, vamos ser honestos, não é propriamente um gênio do crime. Já esteve preso por roubo qualificado e odeia a prisão com uma intensidade quase poética. Não gosta das paredes, não gosta do ambiente, não gosta provavelmente da comida. Ugh. Prisão não é para ele. O Jane quer sair dali e precisa de sair dali. Sonha com liberdade, como quem sonha com uma cerveja gelada num dia de verão tórrido. É na prisão que ele acaba por conhecer Clark, outro preso, outro insatisfeito e outro que olha para as grades e pensa: isto não é vida para mim. Os dois tornam-se amigos, o que na prisão é sempre perigoso, porque a amizade ali costuma acabar em tatuagens mal feitas ou planos absolutamente idiotas. No caso deles, acaba num plano brilhante, ou pelo menos na versão deles, a que é brilhante. O plano é simples, o que é sempre mau sinal. O Jane sai da prisão, assalta um banco, faz reféns, exige a libertação do Clark, fogem juntos, felizes, ricos e livres. Perfeito. Nada pode correr mal, nunca corre, não é? Em 1973, o Jane recebe uma licença temporária para sair da prisão, porque sim, na Suécia confia-se nas pessoas e Jane olha para o calendário, olha para o portão, olha para a liberdade e decide não voltar. Acaba por fugir. Está oficialmente em fuga e pela primeira vez em muito tempo sente-se vivo. E também provavelmente deve sentir um frio desgraçado, mas isto é secundário. Chega o grande dia. O Jane disfarça-se com uma peruca, uns óculos de sol e uma metralhadora. O trio clássico da descrição. Entra num banco do centro de Estocolmo, dispara para o teto e acaba por transformar instantaneamente um dia normal num trauma coletivo. Pessoas gritam, correm, largam papéis, dinheiro e a própria alegria. E porque ser sueco não chega, o Jane decide imitar um sotaque americano. Fala de armas, tarte de maçã, miúdos gordos, coisas que ele acha que americanos dizem. Oh, fat kids, a tort of masons. Essas coisas. Ninguém percebe nada, mas toda a gente percebe o essencial. Este homem está armado e confuso. Um polícia aproxima-se, aponta-lhe a arma, boa ideia. O Jane responde por disparar, mas para a mão do polícia. Ele não quer matar ninguém, ele só quer que não lhe estraguem o plano. Educação acima de tudo. Isto hoje em dia encontrar pessoas educadas é muito complicado. O Jane manda sair quase toda a gente e fica com 3 mulheres como reféns, amarra-as e leva-as para o cofre, porque a segurança é importante. A polícia cerca o banco e começa a negociação. E nesse momento, o Jane apresenta as exigências com a confiança de quem ensaiou isto muitas vezes na sua cabeça. Libertar o Clark, claro. 3 milhões de coroas suecas,
um carro rápido e permissão para sair com os reféns. Então, tudo normal por enquanto. A polícia aceita quase tudo. Libertam o Clark, trazem-no ao banco, entregam o dinheiro e estacionam o carro à porta. Mas ficam com as chaves porque a confiança tem limites. O Clark entra no banco e começa a inspecionar tudo. À procura de câmaras escondidas e encontra um homem escondido. Parabéns, agora há mais um refém. 4 no total. Excelente gestão de recursos humanos. Mas aqui a história começa a descarrilar de vez, porque o Clark é simpático. Mesmo simpático. O que é que ele começa a fazer? Começa a desatar as reféns, começa a dar-lhes um telefone para ligarem às famílias, quer que estejam tranquilas, e o Jen começa a entrar também no mesmo espírito. Quando uma refém começa a chorar porque a chamada não é atendida, ele consola-a com a delicadeza emocional de um terapeuta improvisado. Aos poucos, as reféns começam a pensar: eles não são assim tão maus. O que é uma frase que nunca devia ser pensada dentro de um cofre com homens armados. Passa um dia e o Jen começa a ficar irritado com a polícia. Nada de chaves, nada de avanços, o plano está a ruir. Então decide subir a parada. Obriga uma refém a ligar diretamente ao primeiro-ministro sueco. Imaginem a cena. O telefone toca, o primeiro-ministro atende, e do outro lado: olha, é só para dizer que estes homens são boas pessoas, pá, deixem-nos ir embora. Ao que o primeiro-ministro diz: isso é o que você queria, e desliga a chamada. A partir daí instala-se o impasse e, estranhamente, instala-se também uma convivência quase familiar. Isto até parece ficção, mas eles começam a jogar o jogo do galo. O Jen fala das competências que aprendeu na prisão: tricotar, cozer, fazer tapetes, e em algum momento isto deixa de parecer um assalto e passa a parecer um retiro um bocado estranho. Ouvem rádio e quando passa música, o Jen começa a dançar. Ninguém pediu, mas ele dança. Uma refém diz que tem claustrofobia e o Jen deixa sair do cofre para andar um bocado. Mais tarde, ela tem frio e o Jen tira o casaco e tapa. Se isto fosse um filme, o público já estaria profundamente desconfortável. Passa 4 e 5 dias e a polícia fornece comida e água porque, apesar de tudo, ninguém quer matar à fome alguém. A comunicação social acompanha tudo, o país inteiro assiste e a pressão aumenta, e nesse momento a polícia decide agir. No momento de distração, fecham todos dentro do cofre, assaltantes e reféns. Sem comida, sem água, as reféns ficam furiosas, mas não com o Jen. Ficam chateados com a polícia. No dia seguinte, a polícia começou a perfurar o cofre para lançar gás lacrimogénico. O Jen reage e põe laços à volta do pescoço das reféns e avisa: se elas perderem os sentidos, morrem. Ao que os polícias reagem: tá bem, tá. O gás entra, todos tossem, os olhos ardem e acabam por cair. O plano acabou, o que levou o Jen a gritar: rendo-me! A polícia abre o cofre e manda sair primeiro os reféns. E por muito irreal que isto pareça, elas recusam, porque têm medo que a polícia mate o Jen e o Clark. Antes disso, querem sair todos juntos, e assim acontece. E ao saírem, meus amigos, começa uma cena digna de despedida de familiares no aeroporto. São abraços, beijos e uma refém que pede ao Jen: escreve-me quando chegares. Tudo isto no final de um assalto a um banco com reféns em 1973. O Jen é preso e o Clark também. O Clark volta para cumprir a sua pena e o Jen apanha mais 10 anos em cima e a justiça segue o seu caminho. Um pouco confusa com tudo isto, mas mantendo-se firme. E o mundo fica com uma pergunta que ainda hoje ninguém sabe responder totalmente: como é que reféns passam a defender os seus sequestradores? Esta história terminou, mas deixa uma marca bem profunda porque em 1973, em Estocolmo, o mundo percebeu que o cérebro humano, em situações extremas, pode trocar medo por ligação, ameaça por segurança e violência por empatia.
E foi por isso que esta história deu nome a algo que ainda hoje é estudado, a Síndrome de Estocolmo. Será que fui o único que ficou baralhado com isto? Ou será que eu já sou? É capaz, é. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto.